Graça e paz, queridos, mais uma vez. Abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 17 em diante. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, ou seja, nas suas igrejas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar. Ora, vos será ministrado o que haveis de falar. Aliás, o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque, aliás, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque, em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, e nem o servo mais importante do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, e o servo ser igual ao seu senhor. Se chamaram de Belzebu ao pai de família, ou seja, se chamaram a Jesus Cristo de Belzebu, que é o líder dos demônios, chamaram Jesus de líder dos demônios, ele está dizendo, se chamaram o pai de família de líder dos demônios, de Belzebu, quanto mais vão dizer dos seus domésticos ou dos seus discípulos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, e nada em oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que vocês escutam no ouvido, prega sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, valeis vós mais do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem são os de sua família.
quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Feche os olhos, vamos orar. Vamos de ler a tua santa palavra. O Senhor tem falado ao meu coração nesta semana de forma muito intensa com essa palavra, e eu estou trazendo aos irmãos aqui. E aqueles que ouvirem essa palavra, essa meditação. Ajuda-me, Senhor, Santo Espírito, venha usar a minha vida para transmitir aquilo que o Senhor falou ao meu coração nessa semana, nesse texto. Fala conosco, fala comigo, fala com cada irmão. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, Santo Espírito, e traz revelação. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o tema dessa meditação é: será que realmente estamos seguindo a Cristo? Será que realmente estamos seguindo a Jesus Cristo? Ou será que, até por desconhecimento, muitos estão seguindo o anticristo? Estamos vivendo a época que só tem Cristo e o anticristo. Chegou a época do Cristo e do anticristo. E cada pessoa no planeta ou segue a Cristo ou segue o anticristo. Que na verdade o anticristo é Satanás incorporado num sistema político, econômico e religioso que governa o mundo nos últimos dias antes da segunda volta de Cristo. E a pergunta, diante desse texto de Jesus, a pergunta é: será que realmente eu sou um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, ou eu apenas sou um religioso que está na igreja, que aceitou a Cristo, se batizou, está na igreja, contribui, às vezes é até pastor, mas não é um seguidor de Cristo, não é um discípulo de Cristo. Nós vamos ver na parte B dessa meditação, bem rápido, porque são 3 capítulos de Apocalipse que não é possível falar aqui hoje, mas o capítulo 17 e 18 de Apocalipse fala da prostituta e fala da Babilônia, que é a mesma coisa, a mulher. A figura do sistema religioso falso, que se diz que é de Cristo, mas na verdade não é Cristo. Tanto é que esse sistema vai ser destruído, queimado a fogo pelo próprio anticristo. E essa mulher do Apocalipse, capítulo 17 e 18, vocês guardem esse texto para ler durante a semana. Essa mulher do Apocalipse 17 e 18 é a religião falsa que está aí. Lá em Apocalipse 17, na parte final, fala que é a cidade que governa sobre o mundo, a cidade religiosa que governa sobre o mundo. Sobre o mundo. Vocês sabem muito bem quem é, né? E essa cidade religiosa, ela está assentada sobre muitas águas. E quando termina o capítulo 17, ele fala que as águas que viste, na qual está assentada a mulher, são povos, nações e língua. Então é uma mulher assentada que governa o mundo e que está assentada em todas as nações do mundo, todas. Qual é o sistema religioso que está instalado? Qual é a igreja religiosa que está instalada em todos os países do mundo? E que manda em todos os países do mundo? Você sabe qual é? E muitos pensam que é só essa igreja que será
a prostituta do Apocalipse e a Babilônia do Apocalipse. Mas essa mulher que representa a igreja falsa, o anticristo, a falsa, ela não é só esse sistema religioso que está aí. A Bíblia diz que ele se juntaria a outras religiões falsas, que se tornaria uma religião mundial, e que é totalmente contra Cristo. E essa mulher está sentada na besta, ela está montada na besta, ela está anexada à besta. Então vai ter o governo mundial humano, político, econômico, ligado a um governo mundial religioso. União das religiões. E nessa união não se fala no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é proibido. Essa religião falsa, do capítulo 17 e 18, a prostituta, ela não fala, não aceita Jesus, aceita Deus. E por que diz que aceita Deus? Porque diz que cada um tem seu Deus. Ah, o meu Deus é Baal. Não tem problema. Você tem um Deus Baal, pode vir para cá. Ah, o seu Deus é Maomé, não tem problema. Ah, o seu Deus é o santo fulano, não tem problema. Só não pode falar em Jesus. E aí cumpre o que João fala, que aquele que nega o Filho não tem o Pai, é o anticristo. Meus queridos, e no capítulo 17 e 18 fala dessa religião falsa, que vai ser queimada a fogo, destruída, no final da grande tribulação, próxima à segunda volta de Cristo, vai ser destruída pela própria besta. A besta vai se unir a ela para tomar o governo do mundo, porque nenhum governo consegue governar país nenhum no mundo sem o apoio desse sistema religioso, só que depois ele se volta contra esse sistema religioso e vai destruir por ordem de Deus. Vocês vão ver lá em Apocalipse 17, 18, Deus vai mandar a besta destruir, julgá-los. E a pergunta é, realmente eu sou um seguidor de Cristo? Nós somos um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo? É a primeira pergunta que nós precisamos pensar para responder hoje. E a segunda pergunta é essa lá do Apocalipse 18. Eu faço parte, aliás, eu falei do 17 e 18, que é a igreja falsa, a prostituta. E por que prostituta, irmãos? Porque a prostituta está casada, mas trai o marido com amantes. Porque o interesse da prostituta é dinheiro, é bens. Ela não ama de verdade. Ela ama quem der mais dinheiro. O amor da prostituta não é real, é interesseiro. E a religião falsa não ama a Deus de verdade. Às vezes até está buscando a Deus por interesse, para ganhar dinheiro, mas não por amor verdadeiro. Por isso que essa religião é chamada de prostituta. Mas a noiva está no capítulo 19, a igreja. 17 e 18, a religião falsa, a igreja falsa, a prostituta, que se prostitui com o pecado e não é fiel a Deus. Mas no capítulo 19 conta a história da noiva, as bodas da noiva do Cordeiro, da igreja, no capítulo 19. E a noiva, a Bíblia diz que para purificar essa noiva, que é a igreja, Jesus deu a sua vida na cruz. E para deu a vida, deu seu sangue, e para purificar, ele a purifica através da lavagem da água pela palavra, pela Bíblia. Mas o anticristo rejeita Cristo e rejeita a Bíblia, por isso vive no pecado. Porque não aceita a purificação, a lavagem da água pela palavra. E a igreja falsa também não aceita. E a segunda pergunta que nós precisamos pensar hoje para responder para Deus, não é para mim, é para Deus, é: eu faço parte da igreja verdadeira ou da falsa? Eu faço parte, eu estou na igreja prostituta ou eu estou na noiva? Eu faço parte da noiva.
Duas perguntas para nós respondermos. Queridos, nesse texto de Mateus, é o próprio Jesus falando: cuidado, acautelai-vos, porque os homens vão fazer o quê? Vão perseguir vocês, vão odiar vocês por causa de mim. Vão odiar vocês por causa de mim. Vão perseguir vocês, vão prender vocês. E ele sai dizendo: vocês vão ser odiados pelos homens, vocês vão ser odiados pela família, vocês vão ser conduzidos a reis, a governadores, e vai ser proposital, que é para poder testemunhar do meu nome para eles. Quando isso acontecer, não fique preocupado com o que você vai falar, porque naquela mesma hora vai ser ministrado o que você vai dizer, porque não vai, o Senhor está dizendo, não vai ser você que vai falar, mas o Espírito Santo de vosso Pai vai falar na sua boca. Amém? O Espírito Santo vai falar na boca do Filho de Deus, do cristão verdadeiro. Espírito Santo vai dizer o que é para falar. E o Senhor continua: o irmão entregará à morte o irmão, o outro irmão. O pai entregará à morte o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados sereis por causa do meu nome de todas as pessoas. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, será que nós estamos dentro desse padrão de discípulo de Jesus? Ailton, você falou ontem, uma das suas preocupações, e na hora eu me lembrei disso. Eu estou preocupado com a minha salvação. E precisamos nos preocupar, porque não é só estar na igreja. É preciso estar comprometido com Cristo. Não é só aquele que está na igreja, porque existe a igreja falsa, que não precisa compromisso nenhum. Pega só os textos interessantes da Bíblia, aquele que fala do pecado, de conversão, de vida cristã genuína, não quer nem saber, essa é a falsa. E o Senhor foi bem claro, quando lá no começo de Mateus aqui, ele fala das duas portas e dos dois caminhos, a porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho apertado. E ele fala que o caminho largo, muita gente vai entrar por ela. Porque não exige nada, pode ser de qualquer jeito. Mas o caminho estreito, o Senhor falou que são poucos os que vão entrar. Tem exigência, tem... Deus é santo. E nesse mesmo capítulo, o Senhor Jesus falou que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos chamados, igreja cheia, mas escolhidos poucos. Porque olha o caminho estreito aqui. Olha o caminho estreito. Será que estamos dispostos a nos comprometer com Cristo dessa maneira, a ponto de custar o que for, pagar o preço que for preciso, mas não negá-lo, como ele diz aqui? Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas o que perseverar até o fim, o irmão entregará à morte o outro irmão, o pai, o filho o pai. Meus irmãos, estamos em guerra. Chegou a hora da guerra. Essa guerra não vai terminar, queridos. Troque governo, mude governo, a guerra não vai terminar, porque a guerra é espiritual. Satanás está usando pessoas. É o reino das trevas contra o reino da luz. Está usando pessoas, mas a guerra verdadeira mesmo é Satanás contra Deus. É o anticristo contra Cristo. O que nós estamos vendo? Um mundo de ponta cabeça. As pessoas iradas, iradíssimas. A Ana tem falado essa semana, comentando de alguém que comentou, que não sabia que há muito tempo atrás nós já tínhamos perdido a nossa liberdade e nós não percebemos. E essa pessoa diz: perdemos a nossa liberdade quando eu não posso colocar um adesivo do meu candidato. Eu sou apedrejado, posso ser morto.
Perdemos a liberdade há muito tempo atrás. Até anos atrás, cada um defendia o seu time, defendia a sua ideologia, mas com respeito. Sim ou não? Hoje em dia, você falar que pensa diferente, que torce para alguém diferente, você corre risco de ser morto. O que Jesus falou aqui? Ódio, 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 ódio. Pai contra filho, filho contra pai, pai matando filho, filho matando pai. O que nós estamos vendo? Alguém disse que não vai fazer Natal esse ano, vai fazer o ano que vem, para ver se até o ano que vem a família está apaziguada, que não tem condições de fazer Natal esse ano. Meus queridos, e o Senhor continua dizendo assim, sereis odiados de todos, querido. O povo dele seria odiado de todos os demais. Sabe por quê? Por causa de quê? Por causa do meu nome, por causa de Jesus. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, essa salvação depende, eu creio em Cristo, eu aceito, eu me entrego, já estou salvo. Mas a conclusão dela depende de eu permanecer. Porque se eu retroceder, se eu voltar atrás, eu perco. Eu perco. E ele continua. Quando vos perseguirem numa cidade, fuja para outra. Vocês não vão terminar de ir em todas as cidades até que o Filho do Homem volte. E aí ele fala, não é o discípulo mais importante do que o mestre e nem o servo mais importante do que o seu senhor. Basta o discípulo ser igual ao mestre e basta o servo ser igual ao senhor. Se chamaram de Beelzebu, ou seja, de demônio, de príncipe do demônio, a Jesus, vão chamar vocês também. Vão chamar vocês até de demônio, até de Satanás. Porque chamaram Jesus. E ele diz que o discípulo não é melhor do que o servo, do que o mestre. E o servo não é melhor do que o seu senhor. Não somos melhor do que ele. E Jesus continua. Portanto, não os temais. E ele fala uma coisa muito interessante. Não há nada encoberto que não vai ser revelado e nada oculto que não vai se saber. Chegou o tempo de se revelar quem que é quem. Você entra na rede social do camarada, você sabe de que lado ele está. Pode ser cristão. Você sabe se ele está do lado do povo de Deus, do lado dos princípios de Deus, ou do lado do anticristo, do engano. Chegou a hora de... Não tem mais... Queridos, não tem mais como esconder o cristão meia pedra, meio tijolo, e não tem mais como esconder quem era lá no mundo, mas que ficava numa boa. Não era contra cristão, até ia na igreja, não concordo, não aceito. Até os políticos iam na igreja, assistia culto, ficava quietinho, dava até... Teve gente até que tomou coisa lá, participou, dando uma de cristão. Agora não, agora é o quê? Vou fechar a igreja, vou bater nesse povo, não vou deixar mais a Bíblia. Acabou, não tem mais nada escondido, vai ser tudo revelado. Sabe por quê? Jesus está chegando para dar a cada um, segundo as suas obras, Apocalipse. Quem é justo, que faça injustiça. Quem é torto, que seja mais torto ainda. Mas quem é santo, se santifique mais ainda. Mostra quem é você, porque eu estou chegando para dar o julgamento. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não se preocupe, não vai ter nada encoberto, vai ficar tudo claro. Quem é de Deus, quem não é de Deus. E ele fala uma coisa interessante. O que eu estou dizendo para vocês, a minha palavra, eu estou dizendo aqui só entre vocês, em trevas, aqui, só no grupinho. Punha na luz, para todo mundo ver. O que eu estou falando no ouvido, coloca no telhado. O que eu estou falando só no seu ouvido aqui, publica no telhado. Hoje é o quê?
prega o evangelho nas redes sociais, na televisão, grita, brada a minha palavra. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Olha só. O que eu vos digo, em trevas, aqui, oculto, dizei na luz. O que vocês escutam só no ouvido, preguem sobre os telhados. Proclamem, o rei está voltando. Se converta, volta para Cristo. Essa é a mensagem. O rei está voltando. Aleluia. Os reinos do mundo, desse mundo, estão caminhando para o final. O rei está voltando para estabelecer um reino de paz, de justiça. Proclame nos telhados que o rei está voltando. E que é preciso se preparar, se converter e aceitar Cristo, que é o único caminho para chegar ao céu. Quem for pela doutrina falsa, que pode viver de qualquer jeito e que não pode falar de Jesus, mas pode falar de qualquer outra coisa, é o anticristo. Saia de lá, correndo. Não temam o que pode matar apenas o corpo, mas temam aquele que, além de matar o corpo, joga a alma no inferno. O ser humano mata apenas o corpo. Você continua vivo porque você está em Cristo. Quem está em Cristo não morre. Levado para o céu. No dia que Cristo voltar, volta para ressuscitar um corpo glorioso. Amém. Maravilha. Quem morreu sem Deus, condenação eterna no lago de fogo com o diabo. Por isso Jesus não tema. Se matar o seu corpo, vai matar o seu corpo. Você vai ter vida eterna, vai estar comigo pela eternidade, e vendo os outros lançados no lago de fogo. Queridos, e ele continua, não se preocupe porque não se vende 2 passarinhos por tanto de dinheiro, passarinho que não vale nada, por R$2, R$1, e aí ele diz, sabe de uma coisa? Vocês valem muito mais do que os passarinhos. E aí ele ainda fala, Deus cuida de cada passarinho. Deus cuida de cada passarinho, quanto mais não vai cuidar de vocês. E aí ele fala uma coisa interessante, saiba que todos os fios de cabelo de vocês estão contados. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem, está contado lá com ele. Olha que dimensão de grandeza. Você já imaginou saber, conseguir controlar a quantidade de fio de cabelo de cada ser humano, de 7 bilhões de pessoas, queridos? Dá para ter ideia da grandeza desse Deus? Jesus disse, ó, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, porque valei mais do que os passarinhos. Agora, olha que forte. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Eu posso ter aceitado a Cristo. Eu posso estar na igreja. Eu posso ter me batizado, eu posso ser um pastor, mas se eu negar Cristo e sua palavra, se eu tiver medo de me posicionar do lado de Deus e sua palavra, do evangelho verdadeiro, se eu negar Ele, Ele vai me negar diante do Pai. Queridos, não somos chamados para viver um evangelho barato, não, somos chamados para viver o evangelho de Cristo. Sob pena de estarmos perdendo tempo. O que adianta estar dentro da igreja anos e anos e chegar diante de Jesus e Ele falar, você me negou, você não quis compromisso comigo, você fugiu da minha palavra estava lá na sua casa, pastor pregando, entrava aqui e saía aqui, você nunca quis comprometer, você nunca quis mudar, a palavra era para mudar a sua vida, eu estava falando com você, eu estava querendo santificar pela lavagem da água, pela palavra, para que eu pudesse apresentar você a mim, mas você não quis compromisso com a palavra. Segundo, você me negou diante dos homens. Não quero criar atrito com meu amigo, não quero criar atrito com minha família, não quero criar atrito com meus irmãos na igreja, então não vou me posicionar do lado da Bíblia. Vou fazer de conta que não estou vendo. Quantos cristãos hoje estão assim?
Nós estamos sendo chamados a nos posicionar nesses dias de que lado nós estamos. E quantos cristãos camuflados, sem coragem de se posicionar do lado da verdade? Não é do lado de um político. Não, irmãos. Não estamos sendo chamados a nos posicionar do lado de A ou do lado de B. Estamos sendo chamados a posicionar do lado de Deus, da verdade, da justiça, da pureza e contra a roubalheira, contra a mentira, contra a injustiça, contra a sujeira desse mundo. É para isso que nós somos chamados. Não é contra A ou B. Qualquer um que estivesse defendendo esses princípios, nós temos obrigação de estar do lado deles, se estiver do lado da Bíblia, seja A, seja B, seja quem for. Não é do lado de homens, é do lado da Bíblia, da palavra de Deus. E o que os cristãos estão fazendo? Muitos. Tem muita gente lá. Eu fiquei feliz, eu fui lá ver. A maioria cristãos, queridos. Você começa a conversar, gente cristã. Gente dormindo em barraca, gente que o esposo fica durante o dia e depois a esposa vem durante a noite revezando lá, em prol da verdade, da justiça, de Deus. E eles ainda dizem, não venha nenhum político para cá, não estamos defendendo o político, não traga fotografia de nenhum político, não queremos ninguém aqui. Estamos aqui para defender o Brasil, o direito à liberdade, o direito de pregar o Evangelho, o direito de ser cristão, o direito de amar a Deus, o direito de falar a palavra de Deus, de pregar o Evangelho. Do lado da vida, do lado da justiça. É isso que estamos aqui. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada, vim trazer guerra. Mas quantos cristãos? Não, Jesus é paz. Jesus é paz. Jesus é amor, Jesus é paz, por isso eu não brigo com ninguém. Mas Jesus está dizendo que Ele não veio trazer paz, veio trazer espada, veio trazer guerra. Jesus é paz no coração de quem aceita e abre para Ele entrar. Aí dentro desse coração há paz. Porque o Espírito Santo entra e o Espírito Santo é paz. Mas fora do coração que não tem Jesus, nesse mundo é guerra. Sabe por quê? Porque é uma batalha de reino das trevas contra o reino da luz contra o reino das trevas, até o juízo final, até terminar. É batalha, é guerra. E aí ele fala, não pense que vim trazer paz, vim trazer espada. Porque eu vim pôr em dissensão, em divisão, o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os da própria família. Ele veio colocar divisão entre amigos e amigos, entre familiares e familiares. Quem é do lado da verdade, do lado de Deus, do lado da justiça, do lado da palavra, é de Deus. E quem não é do lado dele, do lado da palavra, não é dele. Queridos, e aí ele fala assim, ó, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. O Evangelho de Cristo, o discipulado, é coragem, decisão de seguir a Cristo, custe o que custar. Não tem negócio, irmãos, a fé. O verdadeiro evangelho não tem negócio. O negociado é o falso. Esse aí que as pessoas estão fazendo por qualquer... Tem gente aí que estava de um lado, porque ganhou muito dinheiro no Brasil, fez uma grande igreja, televisão e um monte de coisa, e está de um lado. Aí viu que aquele lado está perdendo, já
pendeu para o outro lado, levou uma pancada do outro lado, tomou até uma chapuletada do outro lado, porque não tem caráter, não tem princípio, não sabe de que lado está. E sabe quem fica em cima do muro de que lado está? Está do lado de Satanás, está do lado do anticristo. Não tem meio termo. Quer ver? Lê o capítulo 12 agora, nós estamos no 10 de Mateus. Lê o 12. Olha aqui, ó. 12:30. O que diz 12:30 aí na sua Bíblia? Que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não colhe, espalha. Não tem meio termo. Quem não está comigo é contra mim. Se eu não estou do lado de Jesus, do lado de seus princípios, do lado de sua vontade, do lado de sua palavra, automaticamente eu estou contra Cristo. Então eu sou anticristo. Não tem meio termo, querido, eu não tenho como eu ficar em cima do muro. Ou eu defendo os princípios, morro pelos princípios, morro pela verdade, morro por Jesus Cristo, ou eu sou contra Cristo e não vou estar na eternidade com Cristo. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não está juntando, está espalhando. Se eu não estou juntando com Jesus Cristo, eu estou espalhando. Quem ama a sua vida, quem não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Então pega a sua cruz, de seguir a Cristo de verdade, custe o que custar, e carrega ela. Não abandona. E nem tenta pegar uma cruz mais leve. Ah, vou pegar, está muito pesada, é muito tradicionalismo, é muito radicalismo, ser fiel desse jeito. Deixa alguns textos para trás da Bíblia, deixa algumas coisas para trás, vamos pegar as coisas mais leves e vamos uma cruz mais leve? Não, ele fala, pega a sua cruz. E qual é a cruz? Essa aqui que ele está passando. Pega a sua cruz e siga-me. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem quiser salvar a sua vida aqui, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida aqui por amor de mim, esse achará. Quem quiser salvar a vida aqui vai perder, mas quem perder a vida aqui vai ganhar. É nós que decidimos. Queridos, é eu e você que decide. Se nós queremos ganhar aqui e perder lá, ou se nós estamos dispostos a perder aqui para ganhar lá, é eu e você que decide. E o Senhor conclui esse assunto dizendo o seguinte: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, esse achará. Quem perder a vida por amor do Evangelho, por amor de Cristo, esse que vai achar. Queridos, rapidamente, Apocalipse 17. Quero concluir com esse texto. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a condenação da prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Presta atenção nos detalhes. A prostituta está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças, a besta tinha 7 cabeças, 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, tinha em sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e de imundícia da sua prostituição. E na sua testa, na testa da mulher estava escrito um nome mistério, que é a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. A mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos profetas. Quem foi que matou milhares de cristãos no Coliseu e por aí vai? Em toda a história. Quem é que matou? Quem é que está embriagada com o sangue do povo de Deus? Hein?
vocês sabem muito bem quem é. A Bíblia fala em metáfora, mas vai dando detalhe que a gente entende. Ela vai mostrando quem que é. Essa mulher está embriagada com o sangue da testemunha de Jesus. Dos santos da testemunha de Jesus. E o apóstolo João ficou admirado quando viu essa mulher. Aí ele vai descrever a besta, essa besta que ele viu, e vai subir do abismo e irá para a perdição. Os que habitam da terra, cujo nome não estão escrito no livro da vida, vão se admirar e vão seguir essa besta. Todos os que não têm o nome no livro da vida vão seguir a besta. Aí ele fala que aqui tem sentido, tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. Essa cidade famosa do mundo diz que tem 7 colinas, 7 montanhas. Mas, além disso, 7 montes nos quais a mulher está assentada. Mas também são 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda há de vir. Nessa época, 5 impérios mundiais já tinham caído. Estava no 6º. Império Romano. E ele diz, um ainda há de vir. Queridos, e daí ele diz que a besta vai se combater contra Cristo, versículo 14, contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Aleluia. A igreja verdadeira vai estar nessa batalha, e Jesus vai vencer, mas diz que os eleitos e fiéis vencerão com ele. Deus não quer covarde, porque nós vamos batalhar. Já estamos em batalha, fomos chamados para batalhar. Por isso o apóstolo Paulo diz, tomai toda a armadura de Deus para lutar. Já estamos aqui lutando e vamos continuar lutando junto com o Senhor, até limpar o planeta. E ele conclui dizendo o seguinte, as águas que você viu, aonde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e língua. A prostituta está sentada no mundo inteiro, em nações, povos e línguas. Essa é a igreja falsa. E que vai estar juntada a ela todos os demais falsos, religiões falsas e cristãos falsos. Mas, querido, olha o capítulo 18. O versículo 18 do 17 diz assim, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Mais uma dica. Qual é a grande cidade que reina sobre os reis da terra? Capítulo 18. E depois dessas coisas continuei olhando e vi descer do céu um anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Olha que coisa tremenda, um anjo só de Deus ilumina toda a terra. Um anjo só iluminou toda a terra. E ele clamou com grande voz, caiu a grande Babilônia. Ou seja, essa religião falsa, essa mulher. E se tornou morada de demônio e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave de rapina. Porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, os mercadores se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi uma outra voz que dizia, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam e chegam até os céus, e Deus se lembrou das iniquidades dela para julgá-la. Meus queridos, agora, ao capítulo 19, pula para o 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. E foi dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino
são as obras de justiça dos santos. E disse-me, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Capítulo 19, falando da igreja, do encontro de Cristo com a igreja verdadeira. A falsa, no capítulo 18, sendo destruída. Aliás, eu não li, a destruição da falsa. Olha o versículo 16 do 18. Ai daquela grande cidade que estava vestida de linho, púrpura, escarlata, adornada com pedras preciosas. Todo piloto, numa hora foram assoladas todas as suas riquezas. Todo piloto e todo que navegava em naus, navios, marinheiros, os que negociavam, se puseram de longe, vendo o fumo do seu incêndio, e clamavam dizendo, que cidade é semelhante a essa tão grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamavam, chorando e lamentando, dizendo, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus do mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Será que somos discípulos de Cristo mesmo? Estamos dispostos a nos comprometer com Ele, com Sua palavra, com seus princípios? Temos nos comprometido? Estamos vivendo pela palavra? Estamos deixando a palavra e o Espírito Santo transformar as nossas vidas a cada dia para que possamos ser santificados e poder entrar nessa cidade, estar com Cristo? Ou estamos apenas um cristão religioso de nome e que está na igreja e que não vive o Evangelho? Dessa quantidade enorme de igreja falsa, da prostituta, que vai ser destruída no fogo. Fazemos parte da igreja verdadeira ou da igreja falsa? Da prostituta, do capítulo 17 e 18 de Apocalipse. Vamos ficar em pé.